Olá, olá, olá. Boa noite, minha gente. Tudo tranquilo para hoje? Essa live tava. A gente tentou fazer no final de semana, mas não teve como. E aí hoje vai ser um dia bom. Vamos ver como é que vai ser esse horário, né? Para ter uma ideia se vai ser um horário legal ou não. Porque como eu falei para vocês, da 8h30, 8h30 tá bem lotado. E eu não sei se é uma boa ou não, a gente está testando. Vamos ver o que vai acontecer. Me digam aí, me escrevam, vocês gostaram desse horário? Acharam que é um horário bom? Preferem 8h30? Me deem esse feedback aí, please. Me contem como é que é para vocês. Bom, não? Preferem 8h30? Preferem 9h30? A gente tem, não esqueçam, a gente tem live amanhã na Nutrição Kids com a Carol Vaccaro. A gente tem quarta-feira uma novidade, tá? Ela é especialista, ela é psicóloga também, e a gente vai conversar um assunto bem legal, né? Sobre obesidade, bem interessante mesmo. Ela tem jogos, né? Ela tem bastante tempo de uma bagagem bem legal pra gente, então a gente começa com ela na quarta-feira, né? A Salete. E quinta-feira a gente vai ter a nossa aula, que a gente era para ter tido na quinta passada e a gente passou para essa próxima quinta. Então, minha gente, sem mais delongas, né, para a gente não perder um segundo para conversar com a Juliana, né, porque é um assunto bem legal, como eu disse para vocês, é mais do que interessante para a gente, né, a gente trabalhar essa ideia com os nossos pacientes, queiram eles engravidar agora ou não, né? É o futuro, né? E muitas vezes a pessoa acabou de ter filho e precisa de mais orientações, achando que muitas vezes utilizar açúcar não tem problema nenhum, né? Então é importante a gente trabalhar essa ideia. Eu sempre digo que isso é mais uma informação para dentro do nosso consultório, né? E a Ju, vocês adoraram a live passada e a gente trouxe ela de novo aqui para conversar com vocês. Ai, tem alguém que nos colocou aqui no convite, eu não consigo adicionar a Juliana agora. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver, vamos ver. Aqui. Com a Ju. Vamos lá. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Ju, conseguindo me ouvir bem? Eu tentei entrar mais ou menos, eu tentei entrar pelo computador no Insta, mas não deu certo, Ah, não então dá. eu vou pro celular. Só me dei. Bem que podia. Ia ser tão melhor se a gente pudesse fazer Pois pelo, é, pelo computador, né? eu tentei entrar Concordo aqui, contigo. usar a tecnologia do computador para ficar com uma tela maior e tal, mas não rolou. Mas me dá um minuto aí que eu tô me Eu, tranquilo, organizando. eu consigo, sabe o que a gente consegue no Face? Dá. Hum, No Face rola. Agora no Instagram, que coisa, né? Eu vou pegar só uma basezinha aqui, Carol, me dá um minuto. Eu Não, achei que fica dá. tranquila. Fica E tranquila. beleza. Tentei usar o Pessoal, novo. enquanto isso, nos escrevam aí 9h30 ou 8h30. A princípio, acho que a gente segue 8h30, mas se o pessoal gostar muito do horário das 9h30, daqui a pouco a gente tenta. Nas quartas-feiras, sempre, que sempre é 19h30, porque a Dani e a Dami só conseguem nesse horário. Como ela está de 15 em 15 dias, a gente vai manter o horário de 19h30. Mas não se esqueçam que começa a Salete, uma outra psicóloga que a gente convidou, especialista em obesidade, e aí ela vai começar com a gente já nessa quarta-feira, e terça-feira que vem ela vai apresentar um jogo muito legal, né? Um jogo que ela usa com as crianças, né? E tem associação com comportamento alimentar. Então é um negócio muito legal que a gente vai conversar com ela na quarta-feira com adultos e na terça-feira que vem a gente vai conversar com ela sobre crianças. Mas vamos lá, Ju. Nosso E aí? assunto mais Boa do que noite. boa noite, mais do que necessário, né, a gente conversar da nutrição nos 1000 dias, né, que a gente tinha conversado aquele dia. Para variar, não tinha dado tempo de conversar tudo, porque é uma penca de coisa, né? E aí eu te pergunto, tem alguma coisa que tu queira começar falando hoje?
Eu acho que a gente pode começar primeiro agradecendo aí o pessoal que participou da primeira live, né, Carol? Verdade. A gente teve aí uma boa adesão, um bom número de participantes, então isso foi muito legal. Agradecer o pessoal aí que está entrando de novo, né? Uma live coruja, né? Live Uma coruja, live... tentativa, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai rolar dessa live coruja. Eu fiquei pensando, será que a pessoa já não vai estar com sono? Mas tu sabe o que eu tô vendo? Tem gente fazendo live meia-noite. Sério? Uhum. Pá, né? É que, na verdade, a nossa rotina se desorganizou toda, né? Com Total. essa questão de ficar Total. trabalhando em casa, do Covid. E por mais que a gente queira ajustar a rotina, deixando mais parecido com o que é normalmente, é diferente, né? E Uhum. aí a gente Totalmente está tendo diferente. mudança no padrão de sono, na rotina de alimentação, de tudo, né? Tá tudo sendo Tudo. influenciado, né? Tudo. Uhum. Tudo, Eu acho tudo. que uma coisa legal, Carol, que a gente pode iniciar falando em relação a um pouquinho a questão do comportamento alimentar, né? Tu estava falando um pouquinho sobre isso e a gente tem o estudo do comportamento alimentar, ele tem evoluído bastante, né? Muito. Uhum. Há um tempo atrás pouco se falava sobre isso. E hoje esse tema ele vem ganhando um espaço grande dentro da nutrição e na nutrição infantil também. A gente começou a falar um pouco sobre isso, né? E claro que daí o padrão alimentar ele varia bastante de acordo com o comportamento alimentar, varia bastante de acordo com a faixa etária, né? Então tem algumas Verdade. características que são bem próprias do pré-escolar, outras do escolar, enfim. Mas uma coisa que é legal e que ninguém perguntou na última live, e é algo que sempre as pessoas me perguntam, quem tem bebê pequeno, né? Ou quem começou a trabalhar com nutrição infantil, que é sobre a questão da seletividade alimentar. Né? Então, essa seletividade alimentar, a gente já pode observar já nos primeiros 2 anos de vida, né? Então, algumas crianças, elas são mais seletivas do que as outras, né? Mas eu acho que é bem legal a gente abordar assim, Carol, antes de falar da seletividade, a questão das quantidades da introdução da alimentação Ah, complementar. É, porque a gente sempre diz que existe um mantra, né? E o mantra é: não existe quantidade, não existe quantidade, não existe quantidade. E a gente fica falando isso, repitam comigo esse mantra. Porque a quantidade, por mais que as mães elas queiram que a gente diga, né? Isso é algo muito recorrente no dia a dia do e elas consultório. pedem isso, né? Sim, elas pedem quantas colheres ele tem que comer de carboidrato, quantas colheres, né, de carne, quantas colheres de vegetal, enfim. E aí, quando a gente diz, né, para essa mãe, para esses familiares, que a quantidade, não existe uma quantidade ideal, que a quantidade é conforme o apetite, conforme a tolerância dessa criança, isso por vezes causa uma frustração. Mas é bem importante que a gente esclareça que a questão da quantidade, ela definitivamente não existe. Eu não tenho como prescrever para um bebê que está iniciando a introdução da alimentação complementar X colheres disso, X colheres daquilo. Até porque quando o bebê não quer mais comer, ele nos dá sinais de que ele já está satisfeito, mesmo não falando. Daí ele diz, todo mundo diz, Ju, mas eles não falam, como é que a gente vai saber se ele já está satisfeito? Né? O bebê dá sinais. Assim como ele dá sinais de que está com fome, ele também dá sinais de que ele está satisfeito e que ele não quer mais comer. E respeitar esse tempo do bebê e respeitar o apetite do bebê, isso é fundamental para que a gente construa uma boa relação desse indivíduo com a comida ao longo da vida. Então, até isso, né? Até nisso, os primeiros 1000 dias, eles têm uma influência grande. Porque dependendo da forma como essa introdução dos outros alimentos, além do leite materno, ela é conduzida, Carol, isso pode modular, inclusive, não só as questões de saúde, que eu enfoquei bastante na nossa primeira live,
mas também a forma como essa pessoa vai se relacionar com a comida ao longo da sua vida. E isso vai respingar no futuro também. Se a gente pudesse exemplificar isso para o pessoal entender, o que tu acha que mais faz diferença numa criança hoje na introdução alimentar? Acho que um exemplo clássico disso que eu estou falando é a questão daquele bebê. Vamos pegar um exemplo que acontece bastante na prática clínica. Um bebê que ele, ao qualquer sinal de desconforto, a família vai lá e tenta resolver isso dando uma mamadeira. Vamos pegar um bebê que já não mama no peito, né? Porque todas as pesquisas mostram que os bebês que mamam no peito, eles já têm muito melhor regulado esse mecanismo de fome e de saciedade. Né? Por quê? Quando o bebê mama no peito, especialmente se é livre demanda, o bebê decide a hora que ele quer comer, a hora que ele quer parar de comer e o quanto ele quer comer. Essa decisão é dele. Né? A mãe, ela só vai dançando conforme a música. E aí, isso faz com que, ao longo da vida, ele tenha um mecanismo de fome e saciedade melhor construído, né? Melhor regulado. Já o bebê, vamos pegar um bebê que usa fórmula infantil. Quando o bebê usa fórmula infantil, tem aquela prescrição quase que rígida, né? Ele tem que tomar X mamadeiras por dia de X ml. E aí que o bebê tome uma mamadeira a menos ou um pouquinho de volume a menos, a mãe já fica com os cabelos em pé, pensando, meu Deus, ele vai perder peso, ele vai desnutrir, esse tipo de preocupação. Quando o bebê ele tem essa programação, né, de que ele tem que tomar tudo, ele tem que tomar o X ml, o volume, né, ou ele tem que tomar aquele número de mamadeiras, isso faz com que esse mecanismo, né, essa regulação da fome e da saciedade no bebê que usa fórmula infantil, isso não seja tão bem trabalhado inicialmente quanto no bebê que mama, especialmente em livre demanda. Né? Fora a questão, Carol, da aceitação da introdução da alimentação complementar, que é outro tópico que a gente não abordou na nossa primeira live, que é muito legal, porque as pesquisas elas têm mostrado de forma bem consistente que o leite materno, ele muda de flavor, né, de cheiro, e ele muda de sabor dependendo da alimentação da nutriz, dependendo da alimentação da mãe. Ou seja, um bebê que mama no peito, ele é exposto a diferentes cheiros, odores, diferentes sabores. Ele não tem um padrão alimentar monótono, né? Porque o sabor do leite materno ele vai se modificando. E isso é algo que favorece a aceitação dos outros alimentos além do leite materno no momento da introdução da alimentação complementar. Aquele bebê que usa a fórmula fixa, a fórmula todos os dias tem o mesmo gosto, né? Não muda. E isso faz com que ele tenda a ter um padrão alimentar um paladar um pouco mais monótono. E tenha um pouquinho mais de resistência para receber as novas texturas, os utensílios, os novos sabores, né? No momento da introdução da alimentação complementar. Isso que tu está falando é muito importante. Isso é muito legal, né? Muito importante, muito importante. Muito importante. Porque às vezes as mães não entendem por que a criança está tendo tanta dificuldade. E por que daqui a pouco do vizinho que mamou está aceitando de tudo. Exato. E eu acho que isso também é importante a gente enfatizar a importância da alimentação da mãe na amamentação. O que a mãe vai comer na amamentação? Porque a gente pode ter aquela mãe que se alimenta super bem, com uma alimentação mega saudável, e a gente pode ter uma mãe que só come porcaria. E que acontece muito, né? Muito. Até porque, especialmente no início, né? Eu posso falar um pouco por mim, assim, que fui marinheira de primeira viagem e tal. Aquela rotina com o bebê, por vezes, acaba te consumindo de uma maneira que a gente realmente se desorganiza até para comer. Né? Quando eu não tinha filho, nunca tinha tido bebê pequeno e me diziam não, porque a gente não tem tempo nem de tomar banho direito, nem de fazer xixi, nem de fazer o número 2. Eu dizia, não é possível, que gente mais amarrada, né? Mas eu vou dar conta do recado, imagina que eu não vou conseguir. E quando chega a vez da gente, né?
a gente se vê na mesma situação. Então, Uhum. a rotina de alimentação, mesmo às vezes uma mãe que quer se alimentar bem, se ela não tem uma boa rede de apoio, né, Carol, fica difícil. E aí entra a importância da rede de apoio não só para o bebê, mas também para a mãe, né? Então, alguém que venha, faça uma comida, alguém que venha, lave a louça, alguém que venha para ela descansar enquanto o bebê está Isso parece dormindo. tão pequeno, né? Mas faz tanta Muito mais. diferença. Faz muita diferença mesmo, assim, né? E então são muitos fatores que contribuem para que uma nutriz tenha uma alimentação adequada durante esse momento da lactação. Mas é bem importante assim, que a gente frise que alguns nutrientes, eles são a quantidade que vai ter no leite materno, depende da alimentação da mãe, outros nem tanto. Mais ou menos o que a gente vê é que a quantidade de macronutrientes, por exemplo, não vai influenciar tanto da alimentação da nutriz em relação ao que é a quantidade de macronutrientes do seu leite materno. Mas uma coisa que é muito legal que as pesquisas têm mostrado é que a qualidade, vamos pegar aí dos lipídios, né? Vamos pegar lá dos ácidos graxos. A qualidade dos lipídios, dos tipos de gordura que essa nutriz ingere durante o período da lactação, isso vai modular, né, o tipo, né, a quantidade maior ou menor de ácidos graxos do leite materno dela. Isso é muito legal. Isso é o que eu digo assim, isso é verdadeiramente nutrição dos 1000 dias. As pessoas não pensam nisso. Não, As pessoas só pensam na introdução alimentar. 6 meses eles deixam no limbo, nos exatamente. 1000 dias, né? E E são 6 faz meses talvez diferença. mais difíceis, né? Uhum, Porque sem sombra amamentar de não é dúvida. algo fácil, né? Para a grande maioria das mulheres, acho que a gente falou um pouquinho sobre isso na última live, mas amamentar nos seres humanos não é algo instintivo. Se fosse, as nossas taxas de insucesso não seriam tão grandes, né, Carol? Eu mostrei para o pessoal na última live os dados das nossas estatísticas nacionais em termos de aleitamento materno exclusivo Impressionante isso. e são péssimos, né? Então isso só corrobora o que a gente já sabe, que amamentar é um aprendizado do binômio mãe e bebê. E é um processo. E como todo processo, requer uma preparação, requer orientação, requer paciência, repetição e tudo mais. Né? Então, a nutriz, outra questão que é bem importante é que tem muitos mitos da alimentação da nutriz, né, Carol? E isso no dia a dia, assim, por mais que a gente tente desconstruir, as pessoas têm alguns conceitos muito solidificados, errados, né? Alguns conceitos errados, que elas acreditam piamente que é verdade. Né? Por exemplo, as pessoas elas acham que tomar, às vezes, cerveja preta vai aumentar a produção de leite. Daí a gente pensa, mas isso é só quem é pouco esclarecido. Não, as pessoas elas não têm. Quem é mais esclarecido não pensa isso. Pensa. Né? Muitas pessoas também pensam sobre isso. E aí a gente pode dar esse exemplo de que muito pelo contrário, né? Porque o álcool, como ele é muito rapidamente metabolizado, ele é transferido pelo leite materno quase nas mesmas quantidades ingeridas pela nutriz, né? E E isso tu faz com imagina que o as mães bebê... que fazem isso de praxe. Exatamente. Meu Deus. Os bebês daí ficam tchuco, né? E, Super calminho. e é isso que eu ia falar. Naquela primeira fase, né, da bebedeira, Atenção. a gente fica com sono, Sono. né? Aquela sonolência e tal. E aí, quando o bebê tem sono, ele não suga. Ele não vai ter uma sucção eficiente. E ele só vai querer dormir. Que judiação. Além disso, né, outra questão que é mito e que muitas das pessoas acreditam, além da questão da bebida alcoólica, e que comer muita canjica dá leite, e aí volta para aquelas questões de que, para aquela crença de que um único alimento ele vai resolver todos os problemas, né? E a Isso eu acho gente que gera mais frustração quando tu faz e não funciona. daí a pessoa come 1 quilo de canjica, engorda um monte, porque canjica é super calórico, e o leite, né, se não estiver num contexto todo adequado, isso não é o que vai salvar a produção de leite dessa mulher.
Então, a questão da cólica também, nossa, olha, a Nutris, ela... Isso é uma coisa que tu podia falar, porque eu vou te dizer uma coisa. O que tem de mulher com dúvida se deve cortar, se não deve cortar, se eu comer isso piora, se eu não comer isso não piora. E isso tá, eu vou te dizer assim, eu acho que isso chegou a um ponto que virou uma confusão para todo mundo que trabalha nisso. Se deve tirar, se não deve, se piora, se não. Eu vejo pessoas assim, ó, que são da nossa área muitas vezes, tendo esse problema até quando tá passando por isso, Claro, sabe? Uhum. Eu só vejo quem já teve muito um isso. bebê com cólica chorando no seu ouvido uma hora sabe o desespero que é, né? Então, primeiro assim, a gente precisa entender, né? E agora eu sempre digo que isso é o que ninguém quer escutar, mas é a verdade. A verdade é que a cólica, muitas vezes, ela é fisiológica. Na grande maioria das vezes, ela é fisiológica e ela não tem absolutamente nada a ver com a alimentação da nutriz, né? Então, por que a cólica é fisiológica? Primeiro, porque o trato gastrointestinal do bebê ele não nasce Imaturinho, pronto, né? imaturinho, judiação. Mesmo num bebê a termo, né? A pessoa fica pensando, mas só nos prematuros. Não. Mesmo num bebê que nasceu super a termo, o trato gastrointestinal ele ainda está em formação ao longo do primeiro ano de vida. Algumas enzimas digestivas elas só vão ser produzidas em quantidade adequada, de forma eficiente, por volta do quarto, sexto mês, por aí. E aí, obviamente, que é fisiológico e é natural que esse bebê ele possa ter algumas dificuldades de digestão que se traduzam em cólica, em flatulência, em desconforto e por vezes até um pouquinho de distensão abdominal. Mas a regra é, não é necessário que a nutriz inclua nenhum alimento na sua alimentação, desde que ela tenha um padrão de alimentação saudável, Saudável. obviamente, né? E nem que ela exclua nenhum alimento da sua alimentação, né? Mas ela precisa ter uma alimentação saudável, ter uma boa ingestão hídrica, tudo isso que a gente já sabe. Na presença de cólica, a gente recomenda que se faça o que se chama de prova terapêutica. Prova terapêutica vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho um alimento suspeito, tá? Eu, Juliana, estou amamentando minha filha e aí eu começo a observar que toda vez que eu como brócolis, a minha filha tem cólica ou chora mais, fica mais irritada e tal. Então, o brócolis, hipoteticamente, passa a ser o meu alimento suspeito. O conceito da prova terapêutica é: retira esse alimento da alimentação da nutriz por uma semana e observa se houve remissão ou não dos sintomas do Dos bebê. sintomas. Tá? Houve remissão? Bom, talvez naquele momento o brócolis ele possa ser substituído por algum outro Outra vegetal, crucífera. outra crucífera, né? Ou a gente pode orientar as questões das técnicas de cocção, né? Para essa nutriz, né? A mesma coisa com feijão. Toda vez que eu como feijão, a minha filha tem cólica. Tá, mas tu usa a técnica do remolho, as pessoas olham assim para ti, como se dissesse, Nem sabem o que é. o que é técnica do remolho, né? Então, isso é importante e também é muito importante que a gente não reforce, porque a nutriz, ela fica um pouco vulnerável, né, essas informações. Especialmente quando tá dando tudo certo, o bebê dorme a noite inteira, não tem cólica, que eu acho que não existe, né, esse cenário, tá tudo bem. A nutriz ainda tá bem. Mas quando a bebê começa a ter cólica, ou começa a ter refluxo, ou começa a chorar muito, é uma tendência de que a mãe, até por estar passando por um momento delicado, que é o puerpério, ela se desorganize um pouco. E ela fique um pouco fragilizada. E isso faz com que ela fique mais vulnerável a se sentir incapaz, né? Ou a pensar de que o problema é com ela. E aí, por vezes, às vezes a mãe entra numa neurose, assim, de que tudo dá cólica. E ela começa a cortar tudo da alimentação dela. E a gente Como isso é pergunta, verdade. resolveu alguma coisa? Ela diz, não resolveu nada. A criança continua chorando de cólica, por vezes a produção de leite diminui. Porque ela passa a ter uma dieta, né, insuficiente, tanto em termos quantitativos quanto em termos qualitativos. Então,
Na grande maioria das vezes, realmente é necessário que se aguarde aí essa maturação do trato gastrointestinal do bebê e vá se observando, porque isso é muito individual, né, Carol? Tem mães que comem feijoada e o Tudo bebê tranquilo. simplesmente não tem nada, né? E tem mães que cuidam, tiram isso, tiram aquilo e o bebê vive chorando de cólica, né? Então, essa prova terapêutica ela é muito individual, então não existe uma lista. Porque o que as pessoas querem, né? E elas querem muito isso, é que ela vá na nutricionista e o nutricionista diga para ela, olha, essa é a lista de alimentos que tu não pode comer porque eles dão cólica no teu bebê. Essa lista não existe, pessoal. Não vendam É gastos muito leves. Isso individual. não existe, é muito Mas isso individual. é feito. Isso é feito. Muito, Já vi muito. orientações de colegas restringir isso. Ah, e aí? Né? É aquela Já história, vi. né? Corta, não corta os pulsos do final, né? Porque a mãe já não tá dormindo. Pensar ali num bebê de 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente acorda várias vezes, né? Então, o padrão de sono já fica caótico. A mãe tá sobre o efeito dos hormônios do puerpério, que também não são nada favoráveis para a Bah, questão do humor. só Quem já quem já passou pelo passou para ter puerpério uma ideia. há de me entender. Eu achava que isso era tipo assim, isso aí é coisa de gente fraca da cabeça. Eu Eu que me também. acho a mais resolvida do Ah, planeta. eu também. Me acho super resolvida, né? Vai, Pois eu então. parecia aqueles bonequinhos de propaganda que te dá 2 tapas na cara, um em cada lado. Essa foi a sensação que eu tive. Juro, É juro. difícil, né? Engoli tudo que eu dizia. Eu Tudo. também. Por isso que a gente diz que não pode falar nada, né, de ninguém nunca, porque é verdade. Quando às vezes eu via que era tipo 11 da manhã e nem café da manhã tinha tomado, eu dizia, não é possível que isso está acontecendo comigo. Essa não sou eu, né? Porque todo mundo que me conhece, assim, não, eu é ligada no 220, porque eu tenho a capacidade de fazer Eu 200 coisas também. ao mesmo tempo. Uhum. E aí, quando eu vi que eu tava fazendo uma coisa, que era cuidar de um bebê, e mesmo assim eu tava atrapalhada, dizendo, não, tem alguma coisa que não, e foge do controle da gente, Não, eu né? nunca me esqueço uma vez que eu visitei uma amiga e ela tava literalmente assim, tipo um vestido meio camisola, com um pouco de cheiro de leite azedo. E eu digo, Sim, que é ai meu horror, Deus, que é isso? Que descuido! É desleixada, impossível a gente não ficar assim. Eu impossível. digo, é impossível. É impossível. Porque é o fazer naná, é o trocar fralda. Quando tu olha, sujou de leite aqui, tu nem viu. É um negócio louco. É. É muito louco. É É algumas muito coisas que louco. só vivendo pra gente É, entender, né? Eu acho que a maternidade, esse puerpério, passa um pouco por isso. E é assim, importante a gente salientar, pessoal, que ninguém tá falando de depressão pós-parto. A gente tá falando aqui de um puerpério normal. fisiológico, de um puerpério normal, que tem as suas dificuldades, E sabe né? por que eu acho que é legal a gente falar como Nutri? Porque caso tenha uma Nutri que não passou por isso, que ela olhe para o paciente diferente, ouvindo o que a gente está falando, porque às vezes a gente pensa, eu estou dizendo isso por mim. Uhum, Por quê? Porque eu não olhava por esses olhos. Eu me lembro que para mim, amamentar era água e sucção do nenê. Eu acho que uhum. eu falei isso umas 800 mil vezes. Sabe quando tu toma um box na cara? Tipo assim, nunca mais na Nocaute tua técnico. vida tu fala uma coisa dessa porque não é. Porque até então, pra mim, era isso. Uhum, Então, assim, hoje exatamente. eu acho que no momento que a gente trata o negócio de uma forma mais leve, entendendo as dificuldades, vai ficar mais leve pra mãe. E se ficar mais leve para a mãe, de repente até não. Porque a gente não tem que pensar que a cabeça, quando ela está afetada, vai afetar no leite, vai afetar na amamentação. Então eu acho que a gente precisa muitas vezes tirar esses medos, ou dizer que esses medos são normais, que o que ela está passando é normal, porque isso Uhum. vai fazer diferença. Porque é isso que tu falou, que eu acho que o pessoal não pensa nisso. Vou te ser bem honesta, Ju, eu acho que o pessoal não pensa nisso, que a amamentação faz parte dos 1.000 dias. Pois é. Eu acho que focam totalmente na alimentação complementar e a amamentação que é o início de tudo e que vai Uhum, influenciar em muitas questões do sucesso ou insucesso da alimentação complementar é deletado. Porque parte do pressuposto que todo mundo vai conseguir amamentar, porque amamentar é exatamente. fácil, né? Segundo dizem por aí. E quando a gente olha a TV, na novela, no filme, até muitas vezes Lindíssimo. nas próprias propagandas de amamentação, tem uma mãe toda penteada, Arrumada. maquiada, Uhum. né? Linda,
amamentando seu bebê, que é um bebê Johnson's, daquele lindo, gordo, assim, tudo bem. E aí a gente pensa, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado, né? Olha E aí, olha aí, ó, vamos lá. pergunte. Crianças com intolerância à lactose ou alergia à caseína na PLV no aleitamento materno podem ter reações. Eu não sei se é uma pergunta ou uma afirmação. Aqui não aparece mais para nós aqui. Tá bem. Bom, vamos lá. Como que funciona a questão da amamentação para os bebês que têm a PLV? Todos os guidelines, tanto os nacionais quanto os internacionais, eles recomendam que o aleitamento materno seja mantido em livre demanda e que a mãe ela faça dieta de exclusão da proteína do leite de vaca. E a dieta de exclusão, ela pressupõe que proteína do soro, caseína, 100% da proteína do leite, ela seja retirada da dieta dessa nutriz no período em que ela estiver amamentando. Essa é a recomendação. Vamos aqui, ó. Tem alunas minhas aqui perguntando. Já vi orientações que alimentos que causam gases na gestante podem causar cólica no bebê. Esse é mais um dos mitos, né? Eu disse que essa questão da alimentação da gestante e da nutriz tem muita fake news envolvida nisso, né? Muito. E as pessoas acreditam, por vezes, que isso é verdade, né? Não tem absolutamente nada a ver, né? Então, a cólica, os gases da gestante é uma coisa, do bebê são outras. Claro que vale na nutriz aquilo que a gente falou da prova terapêutica, tá? Mas na gestante, não. Vamos ver, tem uma mamãe aqui, ó. Está sendo bem difícil meu filho aceitar a comida salgada. Bom, vamos lá. Que bom que vocês estão participando mais hoje, sim, fica legal. Eu e a Carol, a gente fala pelas cotovelas, que dessa fica nós Não, senão a gente toma conta da live. A gente fica monopolizando aqui a live. Bom, vamos lá. Primeiro, assim, ó, é importante se tranquilizar e entender o que está sendo, o que é difícil aceitar, né? Porque por vezes a mãe ela parte de um padrão de expectativa de que o bebê fez 6 meses, então vai começar a introduzir ali a refeição, né, salgada, e que esse bebê já vai comer um prato cheio, vai raspar o prato. E essa história, assim como quantidade não existe, aquele primeiro mantra que eu falei, o segundo mantra é: não existe raspar o prato, não existe raspar o prato. Esqueçam isso de raspar o prato, né? Então, assim, tomara conseguir engolir a primeira vez. Exato. Então, assim, esse não aceitar, por vezes, assim, ele é um pouco subjetivo. Porque tem mães que chegam no consultório com essa queixa e quando a gente vai avaliar, o bebê tá aceitando super bem. Josiane, com quantos meses está o teu nenê? Isso é até pra gente entender. saber. E Mônica, a Mônica tinha feito uma pergunta, só vou pedir para ela complementar, que ela fez a pergunta da alergia, da PLV, ela botou, diga alimentação da mãe. Especifica um pouco mais, Mônica, pra gente, o que tu quer dizer com a alimentação da mãe? Se a alimentação da mãe tem que ser, pode causar reação na criança, é isso que tu quer saber? Só nos dá um ok aí pra eu poder passar isso pra Ju. Beleza. Enquanto a Josi responde aí da idade do bebê dela, outra questão, então, que é importante, assim, é a mãe não encher de expectativas, né? Então, assim, o bebê, por vezes, ele não vai nem comer, né, no início. Ele vai ali começar a se relacionar com a comida, e aí, claro, vai depender do método de introdução, né, da forma de introdução de alimentação complementar. Se for o método tradicional, ele vai ter que se adaptar com utensílios, se familiarizar com aquilo. Se for no BLW, ele vai ter que se familiarizar com as diferentes texturas, os diferentes cheiros. E talvez nas primeiras vezes ele não coma nada. E isso não quer dizer que foi mal sucedido. Eu levei um choque com isso. Muito pelo contrário. Eu achei que eu ia dar pra Ju e ia ser um sucesso. A gente super espera, né? E aí, quando a gente cai na realidade, a gente diz, meu Deus, eu não comeu nenhuma colher. Eu pensei assim, meu Deus do céu, ela tem algum problema seríssimo, motor de deglutição, porque ela não engolia. Ela foi engolir, sem brincadeira. Lá no quinto dia de introdução alimentar, porque até então ela botava tudo pra fora de, meu Deus do céu, essa criança tem algum problema, né? Será que ela tem algum problema de disfagia? O que tá... Imaginei mil coisas, imaginei que ela tivesse problema motor na língua. Mas, não, assim, e vai pra internet, né?
Vai pra Claro, internet mas procurar o que fantasiar. ela podia ter, mas eu já imaginei o problema mais grave na deglutição que ela pudesse ter. Eu digo, tá, essa criança tem problema na língua, tudo eu imaginei, tudo. E outra questão, Josi, é que isso não é uma regra, tá? Nada é regra na alimentação complementar, mas assim, na minha prática, e por vezes até a própria literatura traz isso, as crianças por vezes aceitam mais facilmente as frutas do que a Olá, refeição Josi. salgada. Porque as frutas elas têm um sabor mais adocicado. Ah, ele tem um É aninho e mais familiar. e ele come só umas 4 ou 5 colheradas e deu. Aí tem que avaliar, assim, o todo, né? Ah, ele mama no peito, não mama no peito. Por vezes, assim, é aquele bebê que passa o dia inteiro mamando, né? Olha E lá, só prefere carne, sua carne. carboidrato muito pouco, Minha tá? filha é o contrário. Carne É, é a maioria é o uma contrário. infelicidade. Por isso que eu sempre A digo que não tem consistência, eu já regra. não sei mais o que fazer com a carne. É, exatamente, por isso que não tem regra. Mas, assim, uma questão que é importante também é a gente ver se esse bebê mama no peito, por exemplo, porque é Peraí que comum acho que ela crianças respondeu. Vamos ver. respondeu Peraí. que tem Não, aquele bebê não. que vive mamando, ou no peito ou mamadeira, e que aí, no momento em que ele vai sentar para a refeição, ele não tem apetite. E aí vocês podem me dizer, Juliana, mas vocês não falam da amamentação em livre demanda? A Nádia aí, oi Nádia! Só minhas amigas aí na live. Só complementando ali a questão da Josi, é importante assim que esse bebê tem uma rotina de alimentação, que não precisa ser nada xiita, nada fixo, com horário marcado assim no relógio, mas é importante que ele tenha, na verdade, uma rotina num todo, de sono, de banho, de brincadeira, de alimentação. Primeiro, para que ele gaste energia, e segundo, para que, por exemplo, no caso do bebê ser amamentado, um pouquinho antes das refeições principais, a gente consiga dar uma segurada, né, ali no peito, para que o bebê ele Ele tenha não mama no peito, ela respondeu agora. não mama no peito. Porque o bebê pode ser até mamadeira e tal. E teria que dar uma olhada melhor na rotina desse bebê como um Quanto todo. tempo ele custa para comer? Isso eu É. notei. Quando eu fico muito próxima do lanchinho, da frutinha, da hora do almoço, se é uma fruta que ela adora, por exemplo, ela ama figo. E às vezes eu Uhum. dou lá 2, 3 figuinhos. Amo. E aí muitas vezes ela come e chega na hora do almoço, eu tenho que deixar ir mais para frente o almoço, às vezes mais perto até da uma, eu vou vendo se ela começa a pedir. Porque se eu Uhum. der e ela não tá com fome, ela não vai comer nada. Exatamente. E aí, como é que a gente observa que a criança quer? Ela começa a procurar o alimento, se direcionar em direção, se posicionar em direção ao alimento, ela começa a mostrar, né, ali Ela interesse, começa a olhar, ela começa a ela começa a olhar. olhar, Se ela começa fala a alguma coisa, apontar. ela já fala um papá da vida, ou faz Uhum. assim com a mão. A Júlia não falava nada, olhava pro papai e fazia assim, ó. Uhum. Exatamente. Da mesma forma que quando eles não querem, eles cerram a boca, fazem que não, Uhum, vão botando o rosto para trás, como se dissesse eu não quero, uhum, né? Então, mesmo no uhum, bebê que não fala, a gente precisa saber interpretar esses sinais de fome e de saciedade na criança, né? Então, teria que uhum. olhar melhor a rotina inteira de alimentação desse bebê e até de sono e tudo mais. Por quê? Uma questão que é importante, gente. Não alimentem bebê com sono. E aí eu tô dizendo que precisa ter uma rotina, mas que essa rotina não é algo assim tão exato, Xiita. tão fixo. Não dá para ser xiita, tá? Por quê? Criança com sono não come, né? Eles ficam ali chatinhos, né? A gente diz, tá reinando, né? E é bem isso mesmo. E aí é melhor que ele durma um pouquinho, Eu seguido descanse faço e isso. Deixo ela tal, e aí dormir, vou dar a perto gente da uma. atrase um pouquinho Uhum, a refeição, sem problema nenhum, uhum, para que ele coma mais de boa. Da mesma forma, se ele está muito excitado. Às vezes o bebê está muito excitado, seja de feliz ou de triste, né? Ou porque ele está muito irritado, e aí a gente tenta fazer com que ele coma naquela hora para ver se ele se acalma, e aí ele fica mais irritado ainda, tá? Ou o bebê, ele tá muito feliz, né? Brincou muito e tal. É sempre importante uns 15 minutos antes da refeição a gente ir dando uma acalmada, né? Fazendo com que a brincadeira ela vá se encerrando, que esse bebê consiga ficar mais tranquilo,
para que ele realmente consiga estar conectado com a comida no momento da refeição. Muito importante. Ju, A deixa eu só te fazer Nádia, uma pergunta. A Nádia fez vai. uma pergunta, mas eu tive uma ideia. Olha ela, hein? A Quem terceira sabe live. a terceira live poderia ser sobre a PLV? O que tu acha? Pode ser. Não, Vamos? acho que sim. Tem muita coisa para falar, né? Como é que tu tá a segunda que vem? Acho que tranquilo. Olha na minha agenda, mas acho que Depois a tranquilo. gente combina com vocês, que nem a gente fez dessa vez. Aí a Tá bem? próxima, aí a gente tenta usar outras perguntas que não sejam de APLV dessa vez e a gente deixa Tá para a bem. próxima. Porque tem Beleza, vamos várias lá. perguntas, Pode várias. deixar. Daí a Nádia Tem tá algumas de dando APLV. compromisso de participar da próxima. Aqui, ó, tem a Sarita também fez perguntas sobre intolerância à lactose. Então a gente pode Tá, deixar para ótimo. APLV e intolerância à lactose da outra vez. Beleza. Deixa eu ver. Aqui uma pergunta, ó. Gente, existe alergia à berinjela? Meu sobrinho tem 1 ano e fica todo manchadinho quando come. Bom, alergia é algo muito individual, né? Bom, alergia à berinjela é comum? Não. Vou dizer para ti, Fer, aqui que perguntou. Na minha prática clínica, eu trabalho há bastante tempo com bebês, crianças e tal. Eu nunca vi nenhum bebê com alergia à berinjela. Tá? Mas é algo, mesmo sendo incomum, que pode acontecer. Tá? E aí a gente tem vários outros alimentos que podem substituir a berinjela, né? Então não teria nenhum prejuízo se porventura tivesse que excluir a berinjela da alimentação dele naquele momento. Tá? Então tranquilo. Deixa eu só dizer Aqui, uma coisa antes. Teve pessoa perguntando de alimentos que devem ser evitados na gestação e na amamentação. A gente já conversou, gente, sobre isso. Então, quando acabar a live, aperta de novo para assistir, porque aí tu consegue assistir a parte da live que a gente já falou isso. Eu deixo a live sempre salva, tá? ótimo. Gente, aqui eu não vou falar as marcas, tá? É uma pergunta que tá falando assim do consumo de queijo petit suisse na gestação, né? Na gestação não, dos bebês, perdão. Gelatina, papinha pronta e tal. Bom, vamos começar pela papinha pronta. Ah, então, independente aí da marca, né, daí a mãe compra aquele potinho, né? E lá no potinho já tem o primeiro motivo pelo qual a gente não deve oferecer, pelo menos não corriqueiramente, tá, pessoal? Ah, foi viajar de avião, tadadã, precisou levar pontualmente, assim, em casos selecionados, em algumas situações específicas, tranquilo, tá? Se não tem outra opção, ok. A gente está falando do uso corriqueiro, sistemático, diário, que esse não é indicado. Primeiro, as papinhas é aquele esquema de tudo junto misturado, né? A gente isso faz com que a criança não consiga discernir ou diferenciar os sabores de cada alimento, porque ele está tudo misturado. Então ele não sabe o que é o sabor da cenoura, nem da moranga, que é mais adocicado, e aí o do espinafre e da couve, que já é um pouquinho mais azedinho, mais amarguinho. Então ele não consegue diferenciar os sabores. Então essa é a primeira razão pela qual a gente não deve oferecer uma papa, essas industrializadas prontas por bebê. O segundo tópico é a questão, o segundo motivo é a questão da consistência. Né? Hoje a gente vem trabalhando bastante com a autonomia e com a confiança no bebê. E a gente sabe que mesmo que o bebê não tenha ainda tido a erupção dos dentes, ele já tem dente. Só que ele está lá dentro da gengiva. Tanto que a gengiva do bebê é dura, né? E é isso faz com que ele tenha a capacidade de triturar, mesmo sem os dentes. A papinha, ela é de uma consistência, mesmo algumas agora tem uns pedacinhos, mas ainda é uma consistência muito aquém daquilo que a gente entende que é o ideal para trabalhar questões de motricidade oral e tudo mais, né? Então, a questão de ser tudo misturado é o primeiro motivo, né? A segunda questão é a consistência. E a terceira questão, que por mais que se tenha evoluído ainda um pouco em relação a isso, enfim, né, na qualidade nutricional dessas papinhas, é muito diferente do que a gente fazer na hora, e o bebê comer uma comidinha fresca, natural, feita na hora, né? Então,
realmente é só para alguns casos de viagem, coisas bem pontuais, tá, pessoal? Posso responder essa pergunta aqui? Do Do implante de implante? silicone? Vai fundo. Olá. Bom, eu adoro fazer assim, porque nesse sistema de perguntas e respostas é que nem o Faustão, né? Que ele diz que quem sabe faz ao vivo, né? E tem que ser assim mesmo. Vocês viram que a gente já transitou aqui por um monte de temas da nutrição materno-infantil e eu adoro, né? Eu gosto da adrenalina. Bom, vamos lá. Marvin, as evidências elas têm mostrado que a prótese de silicone na maioria das vezes, ela não é um fator que vai atrapalhar a amamentação. Tanto que hoje as técnicas elas já estão muito mais refinadas, né, pessoal? Enfim, da prótese de silicone. E isso, Julinha tá chegando na área. Eu só olhei o meu marido sacudindo a mamadeira para dar uma mamada dela, agora que me deu até vontade de rir. Certo que a criança vai tomar só espuma. Ai, vamos lá, né? Então, assim, a prótese de silicone não tem se mostrado algo que possa atrapalhar o processo da lactação, tá? O que hoje a gente ainda precisa ter um pouquinho de atenção é com as cirurgias de redução mamária, tá? Não são todas, mas especialmente cirurgias de redução mamárias feitas há mais de 10 anos, que ainda as técnicas eram um pouco mais invasivas, onde se tirava muito da glândula mamária, pode fazer com que, eu não estou dizendo que é uma regra, mas pode fazer com que essa mulher, dependendo do quanto de glândula mamária que ela tirou, o quanto de tecido mamário, que tipo de cirurgia foi feita, né, que técnica, isso pode ser algo que atrapalhe um pouco na sua produção de leite. Né? Mas o que a gente tem visto é que as cirurgias de redução mamária, feitas de 10 anos para cá, se tem preservado muito a questão da glândula mamária e tal, e que também não é algo que tem sido um problema. Tá? Mas requer um ponto de atenção. A gente tem que ter mais atenção com a mãe que fez a redução mamária do que com a que tem prótese de silicone. Até porque hoje em dia, né, muitas mulheres têm prótese de silicone e amamentam tranquilamente, né? Vamos lá. Sarita. Lactente que mame tem intolerância à lactose. Essa eu não vou responder, só para vocês participarem da próxima live. Adorei, adorei. São estratégias. Porque eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que falar muito bem, porque eu acho que já tem, né, Ju, tem uma confusão muito grande de APLV com intolerância à lactose. Muita. O que verdadeiramente é intolerância à lactose? As diferenças, né? Entre a PLV tem que ver se realmente é intolerância à lactose, né? Exatamente. E isso é uma coisa, gente, por isso que eu digo assim, é uma live que com certeza vai ser uma live específica desse assunto, por isso que eu até convidei a Ju para falar já na próxima live sobre isso, porque realmente é um problemão isso e as pessoas precisam entender melhor sobre isso. Porque senão tem exclusões desnecessárias, é ou não é? Muito. Ou entendimento errado, a criança tem a PLV, a mãe procura tudo sem lactose. Putz, senhora. Tem um monte de... Então fica uma live só sobre isso. Só para instigar o pessoal aí para participar da nossa terceira live. Esses tempos eu recebi uma mãe no consultório, uma nutriz, e aí o bebê tinha o diagnóstico de APLV. Ela tinha excluído 24 alimentos. Alimentos não, assim, supérfluos. Alimentos do dia a dia da alimentação, assim, do brasileiro, da alimentação dela. A alimentação dela se reduzia, se limitava a 5 tipos de alimento. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com essas dietas de eliminação, com essas restrições. Isso não pode ser feito empiricamente. A gente acha, vai tirando. Não. Isso tudo tem que ter um respaldo técnico. E a gente isso é um problemaço. E a gente tem muita evidência científica sobre isso. Muita gente. O sintoma é de maturidade intestinal, é ou não é? E aí, não, mas é a PLV. Quais são os sintomas? Exatamente. Aí quando tu vai conversar, não tem sintoma nenhum de APLV. Sabe? E aí a mãe já tá lá sofrendo com uma dieta mega restritiva. É muito complicado isso. Então, por isso que eu digo, isso aí fica um assunto por uma live inteira. Com certeza. Que vai ser nossa próxima live. A comida do bebê maior de 6 meses pode ser temperada com sal, ervas ou sem tempero é melhor, tá? Vamos começar falando dos temperos, né? Bom, a comida pode,
desde o início, ser temperada com temperos naturais. Temperos frescos, in natura, liberado, tá? Então, pode usar um pouquinho de cebola, alho, salsa, manjerona, manjericão, alecrim, ok, tá? Desde que seja usado na quantidade correta para não descaracterizar o sabor daquele alimento, tá, pessoal? Então, isso é importante, tá? Especialmente no início, quando a criança está conhecendo os diferentes sabores. Em relação ao sal, a gente está em uma briga, né? Porque a Sociedade de Pediatria, ela tem um posicionamento. O novo guia alimentar tem outro posicionamento, tá? A Sociedade Brasileira de Pediatria só aconselha o uso do sal depois de um ano, que aí a criança receberia a comida, entre aspas, igual a da família, tá? Já a última versão do guia alimentar antecipou um pouco a oferta dessa comida com sal. Minha opinião agora, tá? Em relação a essa discrepância, tá? Entre a sociedade e o Ministério. Se a gente está propondo no esquema de introdução de alimentação complementar que os bebês eles tenham uma alimentação igual, semelhante à da família, por volta de um ano, lembrando que isso não quer dizer que a criança vai comer tudo que o adulto come. Está dizendo que a gente não vai, talvez, precisar fazer uma comida especial para ela. Que a gente vai conseguir usar a mesma comida da família, talvez tendo que adaptar alguma outra coisa para ela. Né? Eu entendo que se a gente só esperar, só ali no momento de um ano, colocar um pouco de sal, talvez isso seja uma mudança muito brusca ali para a criança. Né? Ela fique, em termos de paladar e tal, isso causa uma estranheza. Então, eu não vejo problema, tipo, por volta aí dos 10 meses, por aí, começar a botar uma mínima quantidade de sal, mas uma mínima quantidade de sal, já que a recomendação, né, é ter a alimentação igual à da família por volta dos 12 meses. Eu entendo que isso seria uma transição mais... mais eu gradual, até para a questão do paladar, tá? Mas aí é a minha opinião, pessoal. E sabe uma coisa que me chama a atenção? Quando a Júlia passou para nossa alimentação, ela ficou com mais sede. Não, eu não como salgado. Nunca gostei de alimentação salgada, mas ela ficou com mais sede. Foi muito bonitinho porque foi visível. Sim, tu conseguiu perceber isso. Foi bem visível. Bem visível. Foi diferente do que ela estava acostumada. Deixa eu ver mais aqui. Olha só essa. Quando oferecer iogurte? Oba, adorei a pergunta. Obrigada, Paty. Gente, primeiro a gente precisa saber a diferença entre iogurte e bebida láctea, né? E saber que bebida láctea é uma coisa e iogurte é outra, tá? Então, assim, bebida láctea, dentro do possível, não tem que ser oferecido para criança, independente da idade. A gente vai oferecer iogurte. Bom, vamos falar do iogurte. O iogurte tem vários tipos, né? Tem bons iogurtes disponíveis para vender no mercado e péssimos iogurtes, tá? Então, eu sempre digo, quando eu vou ensinar, por exemplo, as mães a comprar iogurte, eu trabalho com a regra do menos é mais. O que é isso? Eu digo para ela assim, bom, tu vai lá na lista de ingredientes e tu vai olhar. Se já tiver, tu olhar o iogurte, ele tiver uma lista de ingredientes desse tamanhão assim, for uma lista de ingredientes muito extensa, já descarta. Tá fora. Então, eu sempre digo que o iogurte ele tem que ter o mínimo de ingredientes possível, de preferência leite e fermento, né? Algum tipo de fermentação e deu. Isso aí, e tá escrito 2 ingredientes. Tá escrito ali, 2 ingredientes, né? Então, e ele poderia ser oferecido aí por volta, um iogurte de boa qualidade, por volta dos 12 meses, tá? Mas é sempre importante ter a clareza do que é bebida láctea e do que é iogurte, que são coisas diferentes, com qualidade nutricional diferente, e dentro dos próprios iogurtes que a gente capacite aquela família para fazer uma boa escolha, para que não compre gato por lebre, né? Tem muita porcaria aí para vender no mercado. Muito. Sabe o que eu vejo assim aqui? Quando penso em iogurte, é impressionante quando as pessoas me perguntam qual o iogurte que eu dou para a Júlia. E eu falo que eu dou iogurte 2 ingredientes só. E aí, como assim? Tu não dá com gostinho? Não dá um de frutinha?
né? E aí, se a gente olhar, praticamente todos os que têm fruta têm açúcar, são raríssimos, existem, mas são bem poucos, né? Geralmente tem açúcar, ou se é algum, por exemplo, um molíquio tem adoçante. Tem né? muito sem adoçante, isso que eu ia falar. Muito sem adoçante. Então, sabe o que eu prefiro? Assim, eu para ela eu dou puro. Eu tento dar as coisas dentro do possível, quando são coisinhas que ela está começando a conhecer, sempre sozinha. Eu não misturo. Isso E é uma bom. das coisas que eu vejo muito, assim, que nem introdução alimentar, eu vejo muita mãe assim, eu vou dar uma maçãzinha, bolo de maçã. Não, é maçã, É bom. juro por Deus. É Então banana, ponto. é, É não, pera, eu ponto. sei que é lindo, eu acho assim, é um trabalhão do cão para a mãe, mas eu acho que não na introdução alimentar, calma um pouquinho, né? Com certeza. E o Na pessoal me introdução pergunta alimentar, muito, quanto mais próximo da forma original do alimento, melhor. original. Uhum. Tá? Por Mesmo isso que eu na digo, questão de eu temperos naturais, né? Às vezes a gente põe tanto tempero, mesmo sendo in natura ou perdeu o fresco, que a gosto. gente descaracteriza o sabor daquele alimento. E isso, para uma criança que está aprendendo a diferenciar os diferentes sabores e tal, isso pode ser um fator de confusão, né? Então tem que saber Por isso que eu utilizar digo, também. como eu comecei o iogurte não faz muito tempo, é puro. Eu tô dando Uhum, puro. Eu às vezes fico louca pra botar um moranguinho. uhum. Não, eu tô dando puro. É, Sabe? Eu para tô começar. deixando esse início. E eu acho que isso, às vezes. E eu acho muito legal, assim, aquela mãe que tá super disposta a fazer receitinhas, mas eu acho que no início da introdução, quanto mais ela puder sentir o sabor daquele alimento sozinho, né, Uhum. acaba sendo melhor. E isso que a gente está falando sobre os 1000 dias, tudo isso vai mostrar o estilo de alimentação dela depois. Porque se a criança começa a comer tudo muito misturado, dificilmente quando ela tiver maior ela vai conseguir aceitar. E isso a gente vê acontecer direto, né, Ju? E quando eu até comecei falando sobre o exemplo da criança com fórmula e eu não concluí, agora me lembrei. Aquela criança que a qualquer sinal de desconforto, a mãe vai lá e toca uma mamadeira, toca uma mamadeira. O que a gente cria? A gente cria uma memória, né, de que a qualquer, ao longo da minha vida, qualquer Os situação estressora antigos que eu faziam passe, isso, os nossos pais faziam muito. isso. E não é só os antigos, né? Tem muita mãe que, se você eu atendi um bebê que ele tomava 2 litros de mamadeira por dia, sendo que ela comia hiper bem. 2,1 litros, para ser mais exata, né? E comia muito bem. Comida, tudo, tadadã. Eu falei, gente, é um nenê, não é um terneiro. Calma, né? Então, assim, a gente cria um padrão de que, bom, eu me estressei, eu me incomodei, eu tô triste, Eu eu vou preciso de comer. alguma Eu coisa. vou encher minha barriga, eu vou encher minha barriga, eu vou encher minha barriga. E isso fica programado aí para nossa ao longo do nosso ciclo vital. Né? Sabia que iam perguntar do kefir, tava só Última esperando. pergunta, nossa última pergunta. Já vamos se Tá, despedir antes que corte. Gente, obrigada por todo mundo. Só para dar tempo dela poder responder e não cortar sem a gente se despedir. tá Obrigada, bem. Ju. De nada, gente. Kefir, kombucha, né? Eles podem ser oferecidos para o bebê, desde que a gente tenha saiba em que condições isso foi manipulado, né? Isso foi elaborado. Vou dizer para vocês que eu tenho um pouco de receio, né? Até porque vamos pensar assim, num bebê que mama no peito, ali ele tem, né? Probióticos, prebióticos, enfim, em quantidade suficiente, né? As próprias fórmulas infantis, vamos pensar num cenário não ideal, que o bebê não mama no peito, mas usa fórmula infantil, né? Também elas têm algumas os prebióticos, enfim. Então eu não vejo como algo assim indispensável na alimentação da criança. Honestamente, eu acho que até muito pouco tempo atrás a gente nutria nossas crianças hiper bem, nem sabia o que era kefir, nem o que era kombucha, né? Não acho que faça mal, mas eu não acho que também seja algo que vai fazer muita diferença na alimentação de um bebê. Se ele E tiver um os padrão de feitos em alimentação casa, saudável, os iogurtes feitos em casa, o que tu acha? tranquilo, acho que dá se for feito em condições adequadas, né? Que a gente tem uma garantia aí da condição microbiológica e sanitária, pode ser feito sim. Sabe que eu digo que sempre a mãe tenha potinho com tampinha e não coloque ele todo feito em uma bacia única, em um pote único, para ficar tirando, porque aí sim eu acho que a chance de contaminar acaba sendo maior.
Então, tentar, quando fizer o iogurtezinho em casa, que seja em porçõezinhas individualizadas. E tem potinhos para isso, né? Com tampinha, porque senão tu vê às vezes na geladeira aquele negócio aberto, né? E aí eu já acho que começa a ficar complicado. É a mesma coisa em relação a fazer o kefir. Dependendo